A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de 2 Samuel, hoje o capítulo 23, últimas palavras de Davi. Irmãos, chega para você, para mim, para todos, né? Um momento, uma vez que a gente fica com a idade avançada e Davi aqui estava chegando perto da sua morte, né? Mas ainda, irmãos, dando frutos. Tem um versículo na palavra do Senhor que fala assim: ainda que estejam velhos, darão frutos viçosos. Isso é algo tremendo, irmãos. Deus, Ele faz isso. Nós temos que crer. O capítulo 23, ele tem 39 versículos. O versículo 1 fala assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em Salmos de Israel. Né? Como Deus usou Davi, irmãos. Rei, Davi pai, escritor, aqui inspirado pelo Espírito Santo para fazer muitos salmos. Né? Tem gente que acredita que todos os livros de salmos foi Davi escrito por ele. Não foi. Foi mais de 70. Os irmãos, se quiserem, né, olharem no nosso canal aí, que é seu também, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, os irmãos vão ver que a gente comenta todos os salmos, os 150 salmos, né? Os irmãos vão ver que não são todos de Davi. A maioria é dele, de autoria dele, mas não são todos. Versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Né? Davi falando que Deus estava com ele, a palavra de Deus estava na boca dele. Que maravilhoso, irmãos. Versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? Oh, aleluia! Era a preocupação de Davi, irmãos. Pessoas que continuassem, pessoas que temessem a Deus, pessoas que tivessem compromisso, responsabilidade com Deus, irmãos. Assim tem que ser o nosso, irmãos. De orar para que Deus levante pessoas para estar na frente do ministério, dentro de uma casa, no seu trabalho, na escola, no dia a dia, tementes, pessoas que honrem a Deus, irmãos, aleluia, que temam ao Senhor. Quando eu falo de homens, irmãos, eu falo de mulheres também. Versículo 4. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela sua chuva a erva brota da terra. Que maravilhoso. Versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois em toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, irmãos, Davi reconhecia, irmãos, que ele não era um homem perfeito, que ele, mesmo sendo reconhecido, né, pelo povo, as suas atitudes, as suas obras, o seu entrar e o seu sair, ele reconhecia que ele não era perfeito, que ainda não tinha feito brotar ainda, né, irmãos? Oh, glória, aleluia. O que? Os frutos que ele via como uma necessidade na vida dele, na casa dele, na obra dele. Os irmãos estão acompanhando o estudo, irmãos, 2 Samuel, quantas adversidades ele enfrentou dentro da sua casa, por algo que ele fez lá. Ele reconhecia isso, irmãos, ele era humilde para reconhecer. Oh, aleluia. Nós temos que ser humildes, irmãos, para chegar diante do Senhor, você, nós, e pedir: Deus, eu preciso melhorar em tal área, eu preciso me corrigir em tal área, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida para me melhorar em tal área. Louvado seja Deus. Versículo 6. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Isso é tremendo, irmãos. Não podem ser tocados com a mão, porque vai espetar, vai machucar. Isso são os filhos de Belial. Comparação maravilhosa aqui, né? Versículo 7. Louvado seja Deus. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar, né? Não tem intimidade, não tem consenso, não tem união com quem é de Belial, irmãos. Nesse período bíblico aqui, os homens matavam, tiravam a vida. Diferente do nosso hoje, irmãos. Nós temos que orar para a salvação deles, para que
a cegueira dos olhos seja tirada, e eles conheçam a Cristo Senhor como Salvador e sejam libertos. O versículo 8, aqui, Davi começa a relatar, irmãos, agradecer a Deus, né, contar dos homens que estavam junto com ele, mas em todos os momentos. Momentos de vitória, momentos de dificuldade, e o título aqui é assim, ó, os 37 valentes de Davi. Homens que estiveram junto dele, irmãos, que benção. Versículo 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe, Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Ezinita, que se opusera a 800 e feriu de uma vez. Olha, irmãos, que tremendo, que habilidade. Nós sabemos, irmãos, que quando nós hoje estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo, aleluia, ele habilita. Ele, através do poder da fé, da oração, do jejum, das armas de Deus que são poderosas para destruir as fortalezas do inimigo, espiritualmente, nós, no poder da fé, o inimigo bate em retirada, irmãos. Aqui, esse homem fez 800 de uma só vez cair, irmãos. Que tremendo isso aí. Versículo 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, e entre 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. 10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo foi onde ele estava, somente para pegar o despojo. Olha, irmãos, a mão dele ficou cansada, mas ele não desesperou de operar, de defender a causa ali, que era lutar contra os inimigos, e Deus viu o esforço desse homem e efetuou um grande livramento, e o povo só foi depois para pegar os despojos, aquele que foi tirado do povo. Irmão, tem gente hoje falando assim, eu estou cansado, não aguento mais, tem que parar. Olha, irmãos, que exemplo para você e para mim, irmãos. Você vê no Salmo, quando Davi fala assim, o Senhor é minha fortaleza. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu declaro isso pela fé, que Deus vai renovar as minhas forças, que Deus vai me sustentar, que Deus vai vivificar o poder dele na minha fraqueza. Esse homem, irmãos, valente de Davi, a mão dele cansou, mas ele não parou de guerrear, irmãos. Não pare. Não deixe vencer pela canseira, pela luta da carne contra o espírito. Se refugie no Senhor, irmãos. Aleluia. Versículo. Louvado seja Deus. Aqui o 10. Perdão, versículo 11. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. E quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugira de diante dos filisteus. O 12 continua, o mesmo assunto. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, defendeu e feriu os filisteus. O Senhor operou um grande livramento. Os irmãos entenderam aqui? O povo viu os filisteus e correr, irmãos. E ele se posicionou naquele pedaço de terra e enfrentou todos os filisteus, irmãos. E Deus viu nele, irmãos, fé, coragem, ousadia, aleluia. E Deus operou um grande livramento. Irmãos, isso é a sua vida, é minha. Isso são as áreas da nossa vida. Isso são os sonhos, os desejos, as vontades. A palavra vem para mim e para você, fala que Deus tem planos de paz. Tudo é possível que crê. Mas você tem que posicionar. Você tem que se levantar. Você tem que não aceitar quando o inimigo vem bramando contra você, irmãos, e se posicionar. O rei Ezequias, quando ele ouve aquela notícia do Senaqueribe, irmãos, ele temeu humanamente falando, que era muita gente do lado do Senaqueribe. Mas quando ele foi no templo, irmãos, e a Bíblia é bem clara, diz que ele clamou, aleluia. Deus, o profeta junto com ele clamou. Deus naquela noite matou 185 mil homens, mandou só um anjo. Irmão, esse posicionamento, esse guerreiro de Davi aqui, irmãos, Samar, filho de Agé, se posicionou e Deus operou. Se posicione hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua congregação. Ore, repreenda o mal. Fala, Deus, eu não aceito essa situação. Desperta o povo, vivifica o povo, traz gente nova. Aqueles que não querem fazer, traz gente nova, Senhor. Salva a gente lá
no meio do crime, das drogas, do tráfico, de onde fosse, Jesus. Gente que está aí perdida aos olhos humanos, mas para o Senhor é importante. O Senhor morreu na cruz do Calvário por ela. Pessoas que estão no mundo da ilusão para a gente fazer a obra. Irmãos, não aceite, se posicione como Samar, irmãos, que Deus vai operar um grande livramento. Aleluia. Versículo aqui de número 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram no templo da cega até onde estava Davi, na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. 14. Davi estava num lugar forte, a guarnição dos filisteus em Belém. 15. E teve Davi desejo de quem me dera beber a água da cisterna de Belém que está junto à porta. 16. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém que estava junto à porta, tomaram e trouxeram Davi, porém ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Por quê, irmãos? Porque fizeram um grande sacrifício, travaram uma guerra ali para trazer água para o homem de Deus, irmãos, que era Davi, trazendo para os dias nossos hoje o pastor deles. Irmãos, tem gente hoje que não quer se posicionar, irmãos, a favor da obra de Deus. Posicionar, que eu falo, irmãos, ser um valente na oração. Irmãos, na brecha ali, orando dia e noite pela igreja, pelo homem de Deus, por uma mulher de Deus que está à frente ali, não quer pagar o preço, irmãos, intercedendo, clamando. Isso há uma urgência muito grande dentro da igreja, irmãos, e intercessores. Sabe, irmãos, quando o homem de Deus está lá pregando, a mulher de Deus está lá pregando, alguém está ali orando: Senhor, usa, Senhor, cura, Senhor, salva, a unção tua seja derramada, para que através da palavra que sai da boca da tua serva, do teu servo, haja cura, haja libertação. Usa da sabedoria, inteligência, graça, para apacentar o teu povo. Senhor, abençoa, proteja, livra. Esses homens são um exemplo disso, irmãos, que hoje, em qualquer ministério, a igreja tem que ter intercessores que intercedam. Não aparece muito não, irmãos, porque não fica com o microfone, mas estão ali pagando um preço, na oração, no clamor, na intercessão, e Deus está fazendo coisas tremendas, irmãos. Deus precisa hoje, procura pessoas que sejam assim, irmãos. Aleluia. Que o Espírito do Senhor possa te incomodar, me incomodar, para nós sejamos esses intercessores, interceder por homens de Deus, mulheres de Deus que pregam, que vão lá expulsar os demônios, curar, estão apacentando o rebanho. Irmão, precisamos ser pessoas assim, louvado seja Deus. Versículo 17. E disse-me: guarda-me o Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco à sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3. Este alçou a sua lança com 300 e os feriu, e tinha um nome entre os 3. Olha, irmãos, alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Irmãos, que habilidade de guerra, de manuseio de armas. Aleluia, esses homens tinham, irmãos, que visão ampla como a águia, com grandes vitórias do Senhor Deus através desses homens valentes de Davi, irmãos. Deus precisa de pessoas assim, hoje, na vida espiritual, irmãos, que manuseiem bem a palavra, que entendam a palavra, que orem, que tenham uma vida de oração, de dedicação, e uma entrega total ao Senhor para que Ele te use, irmãos. Almas precisam ser ganhas aí fora. Líderes, pegando Davi como exemplo, líderes hoje precisam de pessoas em volta assim para ajudar, para somar, para multiplicar, dividir, subtrair, não, somar e multiplicar. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo, aleluia, 19. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizeel, grande em proezas, este feriu 2 fortes leões de Moabe, desceu numa caverna e feriu um leão no tempo da neve. Olha, irmãos, que coragem, que poder de Deus na vida desse homem, irmãos, enfrentar essa fera e venceu. Deus quer que você enfrente, irmãos, o inimigo. Quer que você não tema ele, mas expulse ele no nome de Jesus. Repreenda ele dentro da sua casa aí.
Aleluia. Se tem gente do lado da sua casa, vizinho pedindo socorro, repreenda, expulse. Amarre esse demônio, amarre esse principado, amarre essa potestade em nome de Jesus e haja liberdade na vida das pessoas, irmãos. A Bíblia fala em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre a nossa vida hoje, irmãos. Me ungiu para pregar liberdade aos cativos e oprimidos. Esse poder de Deus está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, o qual arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Irmãos, o homem tinha uma lança, era de ferro, e ele com um cajado. E ele, irmãos, ali na destreza que Deus deu para ele, irmãos, ele tirou a lança da mão do homem. Você fala assim, irmãos, nós somos tão pequenininhos, humanamente falando, temos tão pouco na nossa mão, mas, irmãos, um cajado, xerecaba, subiandeplaia, bagaçou, na mão sua, na nossa mão, irmãos, se torna uma arma poderosa para destruir, para arrancar, armas que parecem poderosas na mão do adversário, pessoas que vêm, irmãos, usado pelo inimigo para gritar, para te ameaçar, para te apontar o dedo. Deus vai usar você. A Bíblia diz assim, sede fiel no pouco, que no muito colocarei. Se eu colocar muito, no pouco você está sendo fiel, Deus vai fazer a diferença. Creia em nome de Jesus, aleluia. Versículo 22. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. 23. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi pôs sobre os seus guardas. 24. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Também Elenã, filho de Dodô, de Belém. Aleluia. Samar, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Irã, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anotita, Mebunai, Uzatita. Os irmãos vão ver que até agora o versículo 39, Davi faz questão, irmãos, de colocar o nome de todos os homens que estavam com ele. E no 39 a gente vai dar uma explicação sobre isso para a glória de Deus. 28. Salmão, Aiuíta, Maaral, Netofatita, Elebe, filho de Banã, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaía, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gás, Abi-Albon, Abatita, Azimavete, Barumita, Eliaba, Soal, Bonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Sarna, Aratita, Airião, filho de Saras, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezerai, Carmelita, Paraai, Arbita, Igal, filho de Natã, Desobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naraai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irã, Getirita, Garebe, Getirita, Urias, o Eteu, 37 ao todo. Os irmãos vê que Davi faz questão de deixar todos registrados. O que eu aprendo com isso você, irmãos? Dá honra a quem merece honra. Esses homens, irmãos, desde a caverna de Adulão, passaram momentos difíceis com Davi. Momentos complicados, de muita guerra, muita luta, de desespero, de hora que parecia que tudo ia acabar, mas passaram ali junto, irmãos, chorando, sofrendo, lutando, vencendo, conquistando, e Deus foi dando vitória e confirmando. Irmãos, dá honra a quem merece honra. Honre aquele que está com você, irmãos, em todos os momentos da sua vida. Aleluia, que está junto, está ali orando, batalhando. Uma hora parece que está tudo 100%, irmãos. Daqui a pouco dá aquela... Jesus vai balança a figueira, irmãos. Fica só... Você sabe, dá para contar no dedo quem fica, irmãos. Honra, irmãos. Abençoe, ajude. Honra essas pessoas, irmãos. Davi fez isso, nos traz esse exemplo. Homens aqui, se os irmãos for ler, que a gente leu, muitos deles nem judeus eram, irmãos. Homens de outros povos.
a maioria, mas estavam junto ali, obedecendo, ajudando. Amém, irmãos? O capítulo 23 de 2 Samuel encerrado. Que o Senhor te abençoe, nos ajude a fazer a obra. Traga inscritos para o canal, irmãos. Compartilhe esse link com seus contatos aí. Não esqueça de deixar o joinha para que o canal possa, para a glória de Deus, estar sendo bem visto e essa palavra alcance vidas e venham ser transformadas pelo poder de Deus. Amém? A paz do Senhor.